você compete contra outros jogadores para acumular a maior pontuação. Você fará isso alocando seus acampamentos de forma estratégica, para dominar terrenos e recursos, cumprindo os requisitos de suas peças de história. Além disso, coletar frutas e dominar o fogo são essenciais para garantir pontos adicionais e a vitória final. Preparação do jogo. Primeiramente, você vai escolher qual vai ser o cenário utilizado. Aqui nós vamos utilizar o padrão, que é esse daqui, para 2 jogadores. Então, cada jogador vai receber um terreno para colocar o seu primeiro acampamento e vai fazer o desenho conforme está na carta, para 2 jogadores, 3 ou 4 jogadores. O jogo também contém outros terrenos, para ter uma rejogabilidade e jogar de formas diferentes. Então, depois de colocados os terrenos, nós colocamos as frutas nos ícones determinados pelo mapa. Então, colocamos aonde tem os ícones das frutas. Também colocamos uma fileira com 6 cartas de terreno e 2 cartas de terreno para cada jogador. Também colocamos aqui 5 cartas de história nessa fileira. Como funciona uma carta de história? Aqui no canto você vê a pontuação que ela vai te dar. No canto esquerdo superior você vê a quantidade de fogos que ela vai te dar, que também a quantidade de fogo que você conseguir também vai te dar ponto. Aqui ele mostra o requisito para você cumprir essa missão. Então eu vou falar sobre esses itens agora. Então no jogo ele vai ter alguns terrenos. Então ele tem o terreno de floresta, terreno de montanha, o terreno de água, o terreno de deserto e o terreno de ermos. Então ele tem esses terrenos. E ele também vai ter alguns ícones que significam alguns artefatos que você usará para cumprir os requisitos das cartas de missões. Então, depois de colocado as frutas no mapa, os jogadores terem pegado 2 cartas, o primeiro jogador é definido e o jogador à sua direita começa comprando uma carta de história para ele. Então, ele colocará uma carta de história aqui. Quando ele completar essa carta, ele vai subir para cá. Então, depois ele comprar, o jogador compra e sempre repondo as cartas de história. Então esse é o setup do jogo. Vamos para o fluxo do turno do jogo. Quando for a sua vez de jogar, você vai ter 2 opções. Ou comprar 2 cartas de terreno que estejam adjacentes. Então, essas. Ou 2 cartas daqui, da pilha de compras. E a sua segunda ação é colocar um acampamento em algum lugar que você deseja. Para você fazer isso, você vai ter que cumprir o requisito para chegar até aquele local. Então vamos supor que eu tenho essas cartas e eu quero chegar até aqui. Então meu objetivo é chegar até aqui. Então o que eu preciso? Deixa eu pegar umas aqui de exemplo para a gente. Supondo que eu estou com essas cartas aqui. O meu ponto de partida é esse daqui. Então eu vou usar uma carta aleatória qualquer para sair daqui. Então vou usar essa daqui. Então usei uma aleatória. Então agora a minha próxima carta vai ter que ser uma floresta. Então vou usar uma floresta. A minha próxima carta também vai ter que ser uma floresta, que é esse caminho que eu estou seguindo. E o meu ponto de chegada também preciso pagar o custo dele, que é uma montanha. Então, paguei todos os custos, consegui colocar o meu acampamento ali. As cartas que eu usei são descartadas e segue o fluxo do jogo. Então essas 2 ações que eu posso fazer no meu turno. Assim que meu turno acabar, eu sempre vejo se eu cumpri a missão que eu estou aqui. Eu sempre vejo os requisitos. Então, nesse caso aqui, eu preciso de 3 áreas de florestas e 2 artefatos, 2 colares. Para mim dominar uma área, eu preciso ter um acampamento ali. Então, esta área de floresta conta como 1 para mim.
Para ter um artefato, eu preciso estar adjacente a ele. Então, vamos supor aqui que eu tenho um acampamento aqui, eu estou adjacente a ele, então eu posso usá-lo para cumprir o meu objetivo de missão. Vamos agora para o fluxo do jogo. Durante o jogo, você vai colocando acampamentos e aqui na sua base, você vai ter acampamentos que vão te liberar comprar novas missões e acampamentos que vão te liberar colocar cartas que você poderá usar como terreno e como artefato para cumprir as suas missões. Então, supondo que eu cumpri os meus requisitos e eu vou jogar esse acampamento aqui. Então, eu cumpri os requisitos das cartas, vim aqui, como eu estou nessa área, eu pego uma fruta. E, como eu usei esse acampamento, eu posso comprar uma nova missão. Quando eu for colocar o outro acampamento, eu libero para eu colocar uma carta. Então, as cartas que estão na minha mão, eu vou conseguir colocar aqui. Então, agora eu tenho um deserto e uma fruta, que eu posso usar para liberar, para completar as minhas missões. Regra da água. Como funciona para atravessarmos os terrenos de água? Então, fazendo um exemplo aqui. Fazendo um exemplo aqui, eu quero chegar nesse lugar. E eu quero atravessar essa área de água. Então, eu posso gastar um terreno de montanha, que é onde eu estou. Eu gasto 1 de água. E aí, é como se eu pudesse ir para qualquer lugar que essa água atravessa. Então, eu gastei de 1 de água e gastei mais 1 de montanha para chegar aqui. Então, eu gasto apenas uma carta de água para atravessar esse terreno de água. Final de jogo e pontuação. Quando um jogador for colocar a sua última peça, supondo que eu vou colocar ela aqui, o jogador vai ativar o final do jogo. Então, todos vão jogar até que finalize a rodada. E nós, assim que terminarmos, vamos fazer a pontuação. O livrinho de pontuação vai nos ajudar. Então, primeiro vamos pontuar as cartas de história que nós completamos. Cartas de história que não foram completadas não contam nesse requisito. Então, nós vamos pontuar todas essas que completamos. Aqui embaixo, vamos pontuar pela quantidade de fogos que conseguimos nas cartas de história e nas cartas aqui embaixo. Nesse caso, o jogador vermelho tem 4 ícones de fogo. O jogador que tiver mais fogos, ele vai ganhar 4 pontos. Podemos conferir a pontuação também no modo que a gente está escolhendo. Então, nesse caso, o jogador com mais fogos ganha 4 pontos e ganha 1 pontinho para cada fogo que ele tiver. Também ganharemos 2 pontos por cada fruta que conseguimos coletar. Então, nesse caso, peguei 2 frutas daqui e mais uma fruta da carta. Então, tenho 3 frutas. Então, aqui. E, por aqui, por último, nós temos a pontuação pela nossa combinação de acampamentos. Se tivermos 2 ou mais acampamentos unidos, nós faremos 4 pontos. Então, nós vamos ver os acampamentos que estão adjacentes. E aí, marcamos a pontuação aqui. Vence quem conseguiu a maior pontuação.